Graça e paz, meus queridos irmãos. Nós queremos estar nesse momento fazendo a segunda parte da lição número 2, que fala sobre a universalidade do Evangelho. E eu quero compartilhar essa segunda parte da lição com você. E hoje eu quero começar diferente. Hoje eu quero começar lendo o texto que nós não lemos na primeira parte. O texto é Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32 e capítulo 2, versículo de 1 a 12. Então vamos fazer, nesse momento, meus amados irmãos, essa leitura da palavra de Deus que enriquece a nossa vida. Então o tema é a universalidade do Evangelho, é lição 2 da revista Palavra e Vida, a continuação, a parte 2. Então diz assim, Romanos 1, de 18 a 32. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos, e se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si o castigo merecido pela sua perversão. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Versículo 31. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que tais coisas praticam merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esse foi Romanos 1, de 18 a 32. Agora vamos Romanos 2, de 1 a 12. Diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Versículo 2. Sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, versículo 5, por causa da sua teimosia
e do seu coração obstinado, você está acumulando a ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Versículo 8. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Versículo 10. Mas a glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Último versículo, versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei será julgado. Nós paramos então nessa parte 2, no tópico 3 da nossa lição, que fala universalidade sim, universalismo não. Então nós vamos ver um pouquinho da diferença entre a universalidade do Evangelho e a ideia do universalismo. Jesus deseja salvar a todos, mas na verdade só recebem a salvação aqueles que creem. É verdade, porque o que acontece? O desejo de Deus, lá em Timóteo diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, mas só aqueles que aceitarem Jesus como Salvador é que terão a salvação. Como diz em João 11:12, diz: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, somente aqueles que creem em Jesus é que vão receber a salvação. Mas Jesus é o Salvador de todos aqueles que creem, todos aqueles que querem crer, todos aqueles que desejam, que acreditam no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi por mim, que foi por você. Se você crê nesse sacrifício, se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, se você crê que Jesus vai voltar, então essa salvação está à sua disposição. Ele é o Salvador possível para todos os homens, mas isso não significa que todos os homens serão salvos, porque alguns rejeitam o sacrifício de Jesus Cristo. A doutrina que assim afirma se chama então universalismo, né? Ou seja, o universalismo afirma que Jesus é o Salvador de todos, mas só serão salvos aqueles que creem, né? Ou seja, só serão salvos aqueles que creem. O universalismo ensina que todos serão salvos porque a obra de Cristo na cruz redimiu os pecados de todos os homens. Isso não é verdade, independente de eles crerem ou não. Então muitas pessoas acham que pelo sacrifício de Jesus na cruz todas as pessoas estão salvas, mas isso não é verdade. A isso eles chamam de universalismo, né? Então não é verdade. Por quê, meus irmãos? Porque a obra de Jesus exige uma coisinha só, que nós vamos ver também na lição 3, é a fé, é o crer. O que é crer em Jesus? Crer em Jesus é entregar-se totalmente a Ele, é viver a partir da vontade dEle. Por isso que Jesus fala a Nicodemos sobre o novo nascimento. Então, a ideia do universalismo, ela não pode ser aceita, porque embora Jesus morreu para todos, Ele só, na verdade, salvará os que creem. Quem não crê em Jesus não vai ser salvo. Jesus morreu, mas você precisa crer. É o que a Bíblia diz. Você precisa receber Jesus no seu coração para que você receba o presente da salvação. Mas Deus, Ele tem essa salvação para todos os que querem crer. Mas se você não crê, você não recebe a salvação de Jesus, né? Porque nós falamos sobre a questão do livre-arbítrio. Ou seja, você pode escolher a quem você vai servir. Se você vai servir a Deus ou se você vai servir a Satanás, ao mundo, às coisas do mundo, a si próprio, a sua própria carne, a sua própria vontade. Então cada pessoa é livre para escolher. Eu quero Jesus, eu quero seguir a minha própria vontade. Como alguns dizem, eu sou dono do meu nariz. Então você não serve Jesus. Se você serve a Jesus, então Jesus é dono do seu nariz, né? Então, esses que entregam a vida a Jesus é que receberão de Jesus
a salvação. Muitos tentam dar sentido a alguma declaração de Paulo, por isso tiveram cuidado na frase. Então, as pessoas pegam a Bíblia e interpretam do jeito que quiserem, mas não é bem assim que funciona. Primeira coisa que nós temos que ter para interpretar a Bíblia é a ação sobrenatural do Espírito Santo. Segunda coisa, a gente precisa ser convertido, crer em Jesus e entregar a nossa vida a Jesus. E aí o Espírito Santo vai usar a nossa vida para entender a palavra. Outra coisa na hermenêutica é que nós temos que comparar toda a Bíblia com toda a Bíblia, ou seja, os textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, as cartas de Paulo com as de Pedro, com as de João. Então, através de um conhecimento da Bíblia, nós vamos equilibrando o conhecimento da Bíblia para saber aquelas doutrinas que são bíblicas e não são bíblicas. Então, essa ideia de que Jesus morreu para todo mundo que crê ou que não crê não é verdade. O universalismo não é verdade. É verdade que Jesus morreu para aqueles que recebem o sacrifício de Jesus para si e que creem que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Então, a salvação é para estes. Paulo deixou claro que não há salvação compulsória. Ou seja, Jesus morreu na cruz, Deus jogou a salvação para todo mundo. Não, não é assim. A salvação precisa ser aceita, a salvação precisa ser valorizada. Eu costumo ensinar na minha classe de EBD o seguinte, que a salvação é um presente. Imagina que alguém, hoje nós estamos no Dia dos Namorados, imagina alguém que trouxe um presente para você e deu o presente para você e você diz, eu não quero esse presente. Então você vai poder desfrutar desse presente? Não vai, porque você rejeitou aquele presente. Mas se você aceita aquele presente, você pega aquele presente, você abre aquele presente e você desfruta daquele presente. A salvação é a mesma coisa. A salvação é um presente, é uma dádiva de Deus para aqueles que a recebem e que desfrutam dela. Então essa é a realidade do Evangelho. Os homens a devem querer, devem aceitá-la. Em 2 Coríntios 5:20 diz assim, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, 2 Coríntios 5:20 diz que todos os homens precisam, se querem receber a salvação, o presente da salvação, precisam se reconciliar com Deus. Precisam estar verdadeiramente andando com Deus. Após dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo, em 2 Coríntios 5:18, Paulo ele pede aos homens que aceitem o ministério da reconciliação. É o grande ministério da reconciliação. Então, Deus reconciliando o homem consigo. A salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor, como diz Romanos 10:13, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar quer dizer recitar ou dizer o nome. Então você clama ao Senhor, Senhor, eu quero a tua salvação. E Jesus vem e traz o presente da salvação. É colocar-se sob o cuidado do nome. É interessante que no Antigo Testamento o nome, ele é a identidade, ele simboliza a própria pessoa. Então quando você fala no nome de Jesus, você está falando na identidade de Jesus, você está falando na pessoa de Jesus. Aquele que se coloca sobre o cuidado de Jesus será salvo. Não há salvação indiscriminada para todos. Não há salvação como brincando, como o Silvio Santos faz, né? Quem quer dinheiro? E aí ele joga dinheiro para todo mundo. Não é assim. A salvação é para aqueles que creem, é para aqueles que a recebem, para aqueles que passam pelo novo nascimento em Cristo Jesus. A salvação vem por causa da obra de Jesus na cruz e ela é oferecida a todos aqueles que querem crer, que querem receber. Haverá salvos e não salvos no dia final. Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 25, versículos 34 a 41, ele diz que aqueles que estiverem à sua esquerda serão aqueles que rejeitaram a salvação, mas os que estiverem à sua direita serão aqueles que receberam a salvação. Aos que rejeitaram a salvação, ele diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aos que recebem a salvação, ele dirá, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então,
É você que decide, meu amado irmão, se você quer a salvação de Jesus ou se você rejeita a salvação de Jesus, né? Todos podem ser salvos. Jesus morreu para que todos fossem salvos, mas todos os que creem, todos os que verdadeiramente recebem o presente de Jesus. Então, a salvação de Jesus é uma salvação universal no aspecto de que ele morreu por todos, mas ela não é universal, ou seja, todos recebem a salvação, não, apenas aqueles que creem. E Paulo proclamou isso ao mundo não judeu, né? Concluindo a nossa lição, meus irmãos, para pensar e agir, vamos então fazer as conclusões. O Evangelho acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, tanto judeus como gentios. Então a gente viu na primeira parte da lição que os judeus pensavam que a salvação era só para eles, mas não é verdade. E Paulo e Pedro discutiram, né? Pedro teve aquela experiência, como nós vimos no início da lição, e ele compreendeu que Deus amava também os gentios. Quando Deus fala para Pedro, não chame de impuro aquele que eu santifiquei. Então Pedro percebeu que Deus amava também os gentios, né? Então a salvação é para judeus e para gentios. É para pessoas que nasceram na nacionalidade de Jesus, mas para pessoas que também não nasceram na nacionalidade de Jesus. Volto a reafirmar o que o Senhor falou a Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então o desejo de Deus é abençoar todas as pessoas, mas todos aqueles que creem. Por isso, a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada, né? Como diz Efésios 2,14. Deus não ama mais os judeus do que os gentios. Deus ama a todos os que creem, né? Não há mérito em ninguém e ninguém é melhor do que o outro. A salvação é uma obra da graça de Deus mediante a fé. Efésios 2,8, nós vamos ver isso na próxima lição, na lição 3. Ele vai começar com esse texto de Efésios 2,8 e 9, né? 2. A universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça por meio da fé em Jesus. Efésios 2:8 e 9. Então só há salvação pela graça mediante a fé do pecador. O pecador olha para si e diz, eu sou um pecador e preciso do Salvador. E eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Se você toma essa atitude, você crê que Jesus Cristo morreu por você na cruz e Ele ressuscitou dos mortos e que Ele vai voltar, então Jesus diz, então você está salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, diz Romanos, capítulo 9, versículos 10, né? Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, há um hino que diz no cantor cristão, só por Jesus é que nós somos salvos. Então, só podemos ser salvos por meio de Cristo Jesus. Não há outro meio de salvação. As pessoas dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. É verdade. Todos os caminhos levam a Deus para o julgamento, mas para a salvação só Jesus. Todos os caminhos levam a Deus para julgamento. A Bíblia diz que todos hão de comparecer perante o tribunal de Deus, quer tenham feito coisas boas, quer tenham feito coisas más. Então, é verdade que todos comparecerão diante de Deus, mas para o julgamento. Mas para a salvação, precisa ter Jesus no coração, né? A Igreja de Jesus precisa de visão evangelística e missionária, ou seja, a Igreja de Jesus precisa entender que ela precisa pregar este Evangelho do Reino em todos os lugares. Como disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ninguém é salvo pelas obras que faz. Eu sou bonzinho, eu ajudo o orfanato, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo, eu ajudo os pobres, eu dei uma cesta básica, por isso eu vou ser salvo. Não. A palavra de Deus diz que só é salvo quem crê no sacrifício de Jesus Cristo. Porque se você pode ser salvo com uma bolsa de compra ou com dinheiro que você deu para o orfanato ou alguma coisa, então a obra de Jesus foi anulada. Você vai ser salvo pelos seus méritos. E ninguém é salvo pelos próprios méritos, porque nós somos pecadores. Nós somos salvos pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo. E por isso ele morreu na cruz para nos salvar. O destino eterno
de milhões de pessoas está nas mãos da igreja, porque a igreja precisa pregar a palavra de salvação. E eu sou a igreja, você é a igreja, você que crê em Jesus Cristo é a igreja, você é um missionário e precisa pregar o evangelho. A gente pensa que missionário é só aquele que está lá no Nordeste, que missionário é só aquele que está lá no interior do país, ou que está no Japão, ou na China, ou na Índia, ou na África. Não, missionários são todos os crentes são missionários. Todos os crentes são missionários e precisam pregar a palavra de Deus. 3. Precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo e Cristo crucificado. Por que Cristo crucificado, como diz em 1 Coríntios 2:2? Porque a mensagem de Cristo é a mensagem da cruz. Por isso, o poeta sacro diz: sim, eu creio na mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, a mensagem do Evangelho é a mensagem da cruz, da morte de Jesus na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Então, você precisa aceitar essa mensagem, receber no coração, porque quando você convida Jesus para entrar no seu coração, Ele transforma a sua vida, você vai sentir o novo nascimento, você vai sentir a paz, você vai sentir a alegria, você vai sentir ânimo, você vai sentir o vigor e você vai sentir algo pulsionando o seu coração e sua vida para levar o Evangelho a outras pessoas. Esse é o poder do Espírito Santo, é o poder de Jesus na vida de todos aqueles que creem. Há muita pregação sem propósito nos dias de hoje, há muitas igrejas sem propósito, mais preocupadas com filosofias eclesiásticas do que anunciar a salvação de Jesus. Precisamos evangelizar, pregar, anunciar, divulgar, pregar mensagens evangelísticas, fazer séries de conferências, precisamos entregar folhetos, precisamos fazer a mensagem de que Jesus conhecido em todos os lugares, para que Jesus possa transformar vidas e salvar pessoas. Precisamos anunciar Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fez. Em 1 Coríntios 9, versículos 20 a 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os que são fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Olha o que ele diz agora: tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. 1 Coríntios 9, 20 a 23. Então Paulo fez todo o seu sacrifício, Paulo fez todo o esforço, Paulo fez toda a metodologia para que ele pudesse alcançar vidas para Jesus. E eu e você temos essa responsabilidade de ganhar vidas para Jesus. Nunca se esqueça que só Jesus Cristo salva, que o sangue de Jesus tem poder, que só Jesus pode salvar e que Deus, para tanto, o abençoe. Vamos orar nesse momento, meu irmão? Querido Deus e amado Pai Celestial, é tão gostoso compartilhar esse restante dessa lição com o meu irmão, com a minha irmã. Peço que o Senhor os abençoe profunda e poderosamente, Senhor. Repreende essa Covid-19, repreende todas as enfermidades, repreende todas as moléstias, Senhor. Repreende a ação de Satanás, Senhor, da nossa vida, do nosso lar, da nossa família. Pai, esteja abençoando as famílias, Senhor. Esteja abençoando cada coração, cada lar. Ó Deus, onde nós estamos chegando com a palavra do Senhor, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam, Senhor, renovadas pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando nessa lição. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E você diga, meu irmão, amém. Gostaria de lembrar a você de se inscrever no meu canal, né? Se você já se inscreveu, Deus abençoe, dê o seu like aí, né? Dá um likezinho, que o like sempre nos ajuda, nos abençoa. Você pode nos seguir no Facebook, no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição. Deus abençoe a sua vida.